Olá, o Bem na Pauta entrevista hoje o secretário de Planejamento, Guto Silva. Guto Silva é empresário, consultor, professor universitário, foi vereador em Pato Branco, foi deputado estadual, foi secretário da Casa Civil e atualmente está no planejamento. Eu sou a jornalista Marta Feldes e vou conduzir essa entrevista. A coordenação do Estúdio Bem Paraná é da Josiane Ritz e a coordenação técnica desse programa é do Evandro Soares. Secretário Guto Silva, seja bem-vindo ao Estúdio Bem Paraná. Obrigado, Marta. É uma alegria estar aqui com você, poder fazer esse bate-papo, né, sobre o futuro do Paraná, sobre a Secretaria de Planejamento e, naturalmente, sempre é bom prestar contas das ações que o governo tem preparado, né, e, sobretudo, tem realizado aqui no nosso estado. Futuro e o presente, nós vamos falar também. Exatamente. Secretário, numa entrevista que o senhor deu na semana passada na Rádio CBN, o senhor falou da capacidade de realização desse governo. E que isso leva, enfim, o governador a ter altos níveis de aprovação e tal. No que se comprova essa capacidade de realização? Nas obras que foram feitas, nos programas, enfim, a capacidade de realização está visível onde? Olha, primeiro a questão contábil, quando você analisa as contas do Estado, tem uma continha básica que é receita líquida versus investimento. Porque geralmente a máquina pública pesada, ela acaba consumindo todo o recurso público. Então, o que é receita líquida? São os próprios tributos que o Estado arrecada fora financiamento. Então, Sim. A receita líquida, quando você atinge um percentual de investimentos, quando a gente fala em investimento, o que significa? Significa rodovia, escola, creche e assim por diante. Investimentos que vão transformar em coisas reais, né? Esse percentual no Paraná e no Brasil, geralmente é 2%, 3%, são índices muito baixos, porque não paga nem a depreciação desse imóvel, desse bem, né? E nós estamos atingindo o recorde do ano passado e possivelmente esse ano também teremos esse impacto de que ultrapassa 10%. Significa que mais 10% da receita líquida do Estado está sendo retornada ao cidadão em benfeitorias. E aí eu destaco inúmeras obras do ponto de vista rodoviário, creches, escolas, mas esse é um pouco do que mede, de como a gente consegue acompanhar a evolução desses investimentos que, de fato, nós chegamos num momento assim, muito importante desse balanço de recursos que vão ser aplicados diretamente para o benefício do cidadão. Mas aí e tem aquela coisa, o governo tal foi marcado, qual a marca que deixou? Entre esses 10% aí de investimento, quais são então as grandes marcas que, na sua visão de planejador? Olha, nós temos, fazendo uma reflexão rápida antes de poder responder, Marta, nós temos uma característica que a economia paranaense tem crescido em níveis bem acima da média nacional, né? O Brasil tem crescido 2,3, 2,4, o Paraná, em 2023, cresceu 5,8, foi o maior crescimento nominal do país. E quando a gente cresce, quando a economia se desenvolve, naturalmente há uma pressão por infraestrutura, né? E investimento em infraestrutura, ele não tem a mesma velocidade de um serviço. Ele precisa ser projetado, aquela determinada obra, precisa ser executada, precisa ser licitada. Então, tem um tempo de maturidade alongado. Então, para que o Estado do Paraná continue crescendo nesses patamares de 4%, 5%, nós precisamos de uma infraestrutura mais adequada. Destaco a infraestrutura aqui como algumas rodovias, como a 092 aqui no Norte de Janeiro, a 323 na região de Moarama, foi feito terceiras pistas e resolvido o problema lá do Gauchão, do Trevo do Gauchão, a 280 lá no sudoeste, na minha região, foi feita uma rodovia em pavimento de concreto completamente nova. Destaco o Porto, que tem investimentos vultosos, como o Novo Moegão, investimentos que acontecem no Porto. Os aeroportos aí entram num processo de concessão pública. Já estão acontecendo, mas aí são privados, né? Foram concedidos à iniciativa privada, mas aeroportos São José dos Pinhais, Foz do Iguaçu. Então, quando a gente olha a infraestrutura do Estado, rodovia, ferrovia, aeroportos, gás, eletricidade, todos esses elementos, habitação, todos esses elementos têm sido um volume extraordinário de recursos. Um outro destaque é a habitação. Nós temos um programa inovador, que foi justamente de uma conversa com o setor produtivo aqui, o segmento dos construtores, né, que diziam que no passado estava com dificuldade em fazer as casas populares porque a entrada do cidadão era penosa para ele pagar R$ 20.000 de entrada. Então nós criamos na época um programa chamado Casa Fácil, onde o Estado paga com fundo da pobreza essa entrada do capital do mutuário e ele entra no sistema Caixa Econômica e o privado faz a casa. Então, é um sistema que se retroalimenta. Nós já passamos de 60 mil casas construídas no Paraná e, de uma forma curiosa, esse tributo que nós estamos, esse recurso que nós estamos colocando como entrada, ele já voltou aos cofres do Estado
em forma de CMS, que ele movimenta toda a economia da construção civil. Então, são programas como esse, quando a gente fala em infraestrutura, a gente olha sempre rodovia, ferrovia, né? Mas eu colocaria também questão de gás, energia elétrica, saneamento e esgoto, que nós temos índice realmente extraordinário no Paraná. Então, eu diria que o olhar do governo para manter esse crescimento, poder manter essas taxas de desocupação que nós temos hoje no Estado. Hoje, inclusive, foi esse mês foi o recorde de taxa de desemprego no Estado. Nós chegamos a 3,2%. Isso significa pleno emprego, né? A taxa é 5%. Então, a gente sempre faz o desafio. Olha, os empresários do Paraná, a gente sempre escuta, olha, não tem gente para trabalhar. Isso é um bom problema, não é um mau problema, isso é um bom problema. É possível buscar soluções, mas isso é um pouco desse cenário econômico, que, de um lado, permite que as empresas tenham um bom ambiente de trabalho, um bom ambiente de negócio, com o Estado interferindo menos nessa relação, incomodando o empresário menos, facilitando os acessos a licenciamentos. Isso traz muito investimento, mas, ao mesmo tempo, nós temos que estar preocupados na garantia desse incremento de infraestrutura. Tem um tempo de maturidade, mas nós precisamos, de uma forma permanente, continuar investindo em infraestrutura para que o Estado continue vibrante e crescendo. Agora, para a popularidade, será que é isso? Não são as coisas mais visíveis, assim, que a população leva em consideração? Olha, Marta, veja bem, eu acho que a popularidade, quando você está com um bom emprego, quando você está empregado, quando tua família tem um acesso à saúde digno, quando teu filho vai para a escola, tem a melhor educação pública do Brasil, que nós temos um orgulho imenso, as pessoas sabem o que é bom e ruim. Eles sabem que nós pagamos muito tributo, que é um retorno do Estado, e é ruim para o cidadão quando ele fala, eu estou pagando muito tributo, mas o serviço não chega. Então, quando chega uma rodovia numa região que faz 30 anos, que estava lá 280 acabada, um pavimento em concreto, não, o governo está fazendo sua parte. Quando ele adentra um colégio estadual, onde o filho tem robótica, tem programação de computadores, e pelo segundo ciclo consecutivo, o Paraná tem a melhor educação pública do país, isso dá conforto e orgulho para a sociedade. Quando nós mandamos todos os anos mais de 1.000 alunos para estudar no Canadá, nos Estados Unidos, na Nova Zelândia, e esse menino da escola pública, num município pequeno, volta para a sua comunidade como liderança, querer transformar, a comunidade sabe reconhecer. Então, nós acreditamos que é um combo. Você não pode só pensar na popularidade. Temos um governo bem avaliado, sim, mas é necessário esse balanço de ações pragmáticas a longo prazo, para pensar o futuro do Estado, serviços adequados e ações de governo. Então, eu acho que isso, naturalmente, você pavimenta o sentimento da aprovação de um governo. E o que vem por aí nesse 1 ano e 10 meses que faltam? Tem muita obra, Marta. Veja bem, eu faço 2 destaques importantes. Primeiro é o litoral. E aqui fazer um recorte, por que o litoral? Nós, por muitos anos, mais de 2 décadas, perdemos muitos turistas para Santa Catarina. E o governador sempre diz, turismo é deslocamento de PIB. Se eu for gastar em Santa Catarina, o dinheiro que deveria ficar no Paraná vai para lá. Com todo respeito aos catarinenses, que a gente gosta muito, a ideia é poder inverter essa lógica. Então, para que a gente possa atrair turistas, eu destacaria esses investimentos bilionários que acontecem no litoral, que vão desde a Ponte de Guaratuba, Engorda de Matinhos, e agora lançado recentemente pelo governador, toda a requalificação de Pontal do Paraná, requalificação da orla de Paranaguá e Tiberê, requalificação de Guaratuba, lá Praça dos Namorados. Nós vamos ter uma cara nova para o litoral, além das obras estruturantes que acontecem. Duplicação Garuva-Guaratuba, né, sentido Santa Catarina, duplicação Pontal do Paraná até Matinhos, para poder dar suporte a essa estrutura. Então, são esse tipo de investimento, não é um investimento aleatório, solto, por demanda política, por uma questão pontual. Ele é pensado, ele é projetado, ele é avaliado, onde vai ter um impacto de fato, onde vai poder transformar aquela localidade. Então, eu trago esse recorte porque os investimentos públicos têm que conversar. A infraestrutura tem que dialogar com a educação, tem que falar com a saúde. E é por isso que a gente sempre monitora, tem lá uma cesta de indicadores, monitora todas essas políticas públicas para ser assertiva, para que o dinheiro possa ser bem gasto. Então, no litoral, além das obras, o que está sendo feito? Olha, muita obra, muito investimento. Veja bem, o litoral tem Porque tem gente que mora lá o ano inteiro, não dá para esquecer disso. Não, exatamente. O litoral tem 2 características curiosas. Primeiro, que ela está localizada no coração da Mata Atlântica. Você não vai fazer um polo industrial. Sim. Até porque vai ter condições de licenciar essas obras. Então, o que sobra no litoral é turismo. Né? Turismo e serviço. Temos o Porto de Paranaguá, que é um vetor importante de crescimento e desenvolvimento numa ponta, mas o turismo nosso, infelizmente, estava deteriorado pela falta de infraestrutura. Então, esse é um resgate de a gente potencializar o porto, como é o porto mais eficiente do Brasil por 4 anos consecutivos,
uma nova gestão, com a privatização dos terminais, uma gestão pública-privada, que tem condicionado o porto a aumentar volumes de uma forma exponencial. E, por outro lado, são os investimentos no litoral, que permite essa atração de turistas, além de toda uma programação de final de ano para a gente apresentar esse Paraná. Então, eu destaco esses 2 pontos, mas aí você me fala, e é um ponto que a gente... A primeira frase que o governador disse na transição, lá no primeiro mandato: olha, eu cansei de ver o Paraná, o litoral do Paraná ser o Haiti, né, e Santa Catarina ser um país desenvolvido. Nós temos que dar oportunidade para o jovem que mora no litoral. Sim, exatamente. Nós temos que dar condições para... É uma população grande, enorme, é uma população, né, vultosa, mas quando a gente olhava os índices de desenvolvimento humano, abaixo aqui do Estado. Então, a gente tem que corrigir, e o poder público está aí para isso. Mas também destaco o volume de aposentados que nós temos se dirigindo para o litoral. Na pandemia ficou evidente isso, quando o volume de vacinas necessários em Guaratuba, em Matinhos, era acima dos cadastros, né, do sistema de saúde, porque eram aposentados pessoas da região metropolitana, outras regiões do estado, que se deslocavam para o litoral. Então é necessário também esse recorte para a população, com um detalhe: nós estamos envelhecendo, isso é um bom indicador, isso é muito positivo, mas do ponto de vista orçamentário e planejamento nos trazem enormes desafios. Mas a população do litoral, e é uma característica também, não é só especial do nosso litoral. Santa Catarina acontece isso, São Paulo. Os aposentados vão para a praia, que é uma praia, quer viver melhor, né? É necessário saúde pública e serviços sociais. Então, nós estamos trabalhando fortemente nos 2 hospitais, um de Matinhos e um de Guaratuba, justamente para melhorar essa retaguarda, para que o aposentado possa, de fato, ter tranquilidade também na área de saúde. Que bom. Aqui para a região metropolitana, vocês também têm algumas obras ainda por começar, né? Sim, obras importantes, e eu vou fazer aqui uma retrospectiva de geografia aqui, importante, que todo o escoamento da produção do Paraná, ele desemboca aqui em Curitiba. A rodovia do Café, Londrina-Maringá. Que está saturada, não está? Está saturada, vamos falar sobre isso. O trecho de Foz do Iguaçu, Cascavel, Guarapuava, 277, que desemboca, ele adentra esse território aqui da região metropolitana, com destino a Paranaguá, um volume dessa parte. Alguns vão para São Paulo, com sentido também para o Rio Grande do Sul, né, na 116. E esse modelo está gargalado, está saturado, justamente pela falta de infraestrutura. Contorno sul de Curitiba, todo mundo tem cidade industrial, né? Passam 60 mil veículos todos os dias lá. 60 mil veículos. Muito acidente. Se um caminhão lá na ponta, ele tem um problema, estourou um pneu, você vai sentir, vai travar tudo. Então, é óbvio que nós precisamos fazer investimentos em infraestrutura. Recentemente, é uma rodovia federal, o governo fez a iluminação do contorno. Mas nós precisamos avançar. Já foi anunciado pelo governador um contorno paralelo, um contorno mais amplo ao contorno sul, que ele sai de Balsa Nova, que desce lá São Luís do Purunã, e segue até o município de Araucária, justamente para desafogar esse trecho urbano, né? O contorno norte aqui de Curitiba, quem entra aqui sentido Campo Largo, sentido Colombo, tá? Aquele trecho, esse é um trecho que está dentro do processo de concessão rodoviária. E a previsão é para final do ano que vem começar a quadruplicação desses trechos. Enfim, é necessário fortalecer esses anéis viários para poder desafogar, tirar o tráfego pesado de Curitiba, que cresce, a região metropolitana também cresce, mas para isso é infraestrutura pesada. São grandes obras. São obras de tempo, né? Não serão resolvidos esse problema em 1, 2 anos, mas é preciso começar, né? Além do que, Marta, é importante fazer um resgate histórico, né, do modelo rodoviário que nós tínhamos no Paraná, que pôs o Estado de joelho por muito tempo. O Estado virou passageiro do seu destino, né? Por um modelo mal construído, mal elaborado, que puniu o crescimento do Paraná, porque nós não tínhamos obra e tínhamos um pedágio muito caro. Agora, felizmente, avanços importantes, uma tarifa justa, obras já acontecendo, no lote 1 e 2 já foram leiloados, para as pessoas poderem se localizar de falar lote 1, 2, 3. É bom dizer onde eles passam. Lembra do telefone, lote 1, 041, Curitiba Metropolitano, lote 2, Ponta Grossa, 042, e por aí vai. 1 e 2 já estão leiloados e funcionando, o 3 e o 6, que é 6 lá no sudoeste e oeste, e a região de Londrina, eles já estão leiloados e vão iniciando a operação, e o 4 e o 5, que é Maringá, e também a região ali de Campo Mourão, esses são os lotes que possivelmente no mês de julho agora nós temos o leilão na Bolsa. Mas relembrando, é necessário a gente recuperar a infraestrutura. Vou dar um exemplo clássico aqui. Sabe que o Paraná tem um crescimento exponencial no nosso agroindústria. Sim. Das 10 maiores cooperativas da América Latina, 6 são do Paraná. A maior delas é a Coamo, que é a cooperativa lá de Campo Mourão.
todos os dias, no trecho que entra em Guarapuava, que abastece o sudoeste, oeste, sentido Camorão, passam 3.000 caminhões bitrem apenas da Coamo. Todos os Todos dias. os dias. 3.000 3.000 caminhões. caminhões apenas Numa estrada simples. de uma estrada simples. Então, não há infraestrutura que vai aguentar, vai suportar essa realidade. Então, qual é o nosso desejo? Para que a gente consiga manter um nível de crescimento adequado, para que a gente possa dar conforto ao usuário e possa destravar essa agenda, o assunto rodoviário permeou grande parte do governo em encontrar um modelo que fosse razoável para o cidadão, mas, sobretudo, que não impedisse o setor produtivo de continuar crescendo e, ao mesmo tempo, com capacidade viária. Essa é uma página triste do Paraná que nós estamos conseguindo virar, tá? Mas para isso tem que continuar, né? Tem que continuar, exatamente. continuar no poder, né? Não, mas é que esses investimentos, né, Marta, eles vão acontecer de forma contratual, né? Já estão na nova concessão. Mas aí é uma boa pergunta, para o seguinte, o recurso que nós estamos aportando em algumas rodovias estaduais que vão ser concessionadas, a gente consegue melhorar as estradas vicinais. Entendi. Que tem muita estradinha pequenininha que conecta uma região a outra, que passaram a ser grandes vias de produção de frango, de leite, de proteína animal. Então, a gente precisa também fechar essa grande avenida viária desse sistema logístico do Paraná e agora ter um olhar para poder expandir, ampliar a estrutura dessas pequenas rodovias que alimentam esse grande anel de integração. Então, nós estamos muito otimistas com o futuro da infraestrutura do Paraná. Todo mundo sabe, quando tem infraestrutura, tem garantia de prosperidade, tem garantia de competitividade para as indústrias. Isso é um elemento que as indústrias também procuram no nosso estado, com esse desenho que estão vendo que está acontecendo. E, naturalmente, produtividade. Então, infraestrutura de um lado e produtividade do outro lado. E produtividade está vinculada à educação. Educação tecnológica, educação de ponta. Então, a gente está olhando isso todos os dias, né? Com indicadores, com métricas. Não é o data feeling. Eu acho que é bom. Não, não, não. Com base em quê que se toma a decisão? Com qual evidência? Com qual dado? Então, essa prática a gente tem utilizado e o governador insiste muito nesse sentido, que nós não podemos tomar decisão do bem me quer, mal me quer. As decisões do bem me quer têm que ser respaldadas tecnicamente para justificar esses investimentos. Né? Então, isso é um pouco da lógica e do planejamento. E aí eu pergunto, ainda falando de capacidade de realização, que também essa capacidade de realização depende muito de uma equipe afinada. A equipe é afinada, de fato. É afinada. O Ratinho tem uma característica, Marta, que ele dá muita liberdade para a gente poder trabalhar. Ele cobra. Eu brinco que ele é o primeiro governador do WhatsApp, porque às 5h30 da manhã ele acorda muito cedo, ele já começa a disparar para os seus secretários as demandas, né? Quando é 10 horas da manhã, Até já despachou com todo mundo. Seguramente com todos os secretários. Eu, como tenho o costume de dormir mais tarde, porque eu gosto de ler à noite, já estou mudando meu hábito, porque eu sei que 5h30, 6 horas já começa a vir demanda. Mas é o ritmo que ele encontrou e tem essa possibilidade tecnológica de poder dar velocidade, cobrar os secretários, mas ele dá muitas condições para todos trabalharem. Isso é uma questão unânime no governo, que tem esse fluxo muito, muito tranquilo. Não tem ingerência pontual na secretaria sobre assunto, varejo, que a gente chama, né? Está preocupado com as grandes ações, com gastar energia com as coisas que realmente vão transformar a vida das pessoas, né? E até que ponto também há um trabalho afinado com a Assembleia Legislativa? Teve deputado reclamando aí outro dia dos secretários. Marta, eu fui deputado por 2 mandatos, conheço bem a casa do parlamento. E o parlamento funciona assim, não é só no Brasil, em todo o mundo, né? Nós sempre tivemos uma relação pacífica com a Assembleia, uma relação de estabilidade. Além da Assembleia, com o Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público, sempre teve um ambiente muito harmônico no Paraná. E o governador fala isso, unidos em paz. Era um slogan que a gente usava no início. Porque nós temos a consciência, quando tem união, quando tem estabilidade, quando tem menos ruído, a gente atrai mais investimento e a vida das pessoas melhora. Então, isso é uma prerrogativa que a gente sempre adotou como princípio. Vamos parar de barulho, de criar confusão. O que aconteceu agora na Assembleia é natural. Nós estamos entrando num período agora eleitoral dos deputados, de reeleição. Agora tem a guerra por espaços, toda aquela disputa. Mas são coisas pontuais e até porque nós temos uma base muito ampla na Assembleia. Nós estamos falando dos 54 deputados, é uma base que ultrapassa aí 42 deputados, né? Então isso também não é simples gerenciar todo esse processo. No primeiro mandato eu era o secretário-chefe da Casa Civil, que tem essa incumbência de fazer essa gestão. Então sempre é muito sensível, é muito complexo, mas faz parte da relação política que a gente está muito habituado. E governo, para ser bem franco, Marta, é isso, tem que ir ajustando. O governo também erra. Né? Quando erra, corrige, ajusta, tem que ter humildade. Fala, olha, erramos, vamos corrigir. Não tem problema.
O que não pode é ser teimoso e falar, não, eu vou errar e vou continuar errando. Então, esse trabalho Mas eles de escuta... estavam com razão, os deputados ali? Alguns sim, porque, veja bem, o que nós pretendemos, e esse é o desejo do governador, nós temos o governador Ratinho mais 1 ano e 3 meses no governo. Sim. Nós temos muita obra para fazer, tem muita ação na área da educação, da saúde. Quando a gente antecipa a agenda eleitoral, a política sempre é permanente. Sim. Você acaba gastando muita energia com o processo eleitoral e acaba esquecendo de governar. Então o governador também deu vamos organizar, eleição vamos discutir ano que vem. Nós temos um Estado para poder gerenciar, para poder entregar soluções para a população. Uhum. Então é nesse sentido, deixa a agenda política para o ano que vem, aí vamos reorganizar. Mas naturalmente tinha ajustes para fazer, foram já feitos e é natural. Vida que segue. Vida que segue, é natural do processo de reacomodação política, isso é uma coisa muito, muito viva, né, nessa relação política, né? Aí quando você fala, por exemplo, dessa questão da base, tem 42 deputados e tal, enfim, o governo está super popular, e o governo tem que ter continuidade. Isso dá um certo congestionamento aí de pré-candidatos para o ano que vem. O seu nome, por exemplo, como se destacar nessa vastidão de oferta, vamos dizer? Olha, Marta, essa é uma boa pergunta, né? É natural que nós estamos encerrando um ciclo, né? Que nós confiamos na entrega para a sociedade, no trabalho, e nossa perspectiva de poder continuar esse ciclo com esse que a gente chama de método Paraná, que são entregas reais para o cidadão percebendo que tem um governo sério, austero, que tem entregas reais, o espírito nosso é de poder dar continuidade. Obviamente, o governo não se faz sozinho. Temos secretários, parlamentares, base de apoio, que fazem parte desse complexo emaranhado, colcha de amarra, de retalho. E é natural que tenha grandes possibilidades. O desejo do político, não quer ser senador, não quer ser governador, não quer ser vice-governador, não quer ser deputado. Então, acho que o grande desafio é agora poder ir equalizando essas expectativas e ansiedades, de um lado, mas eu, conversando com o governador, e posso afirmar aqui, o desejo dele é não antecipar muito o período eleitoral, porque nós sabemos que a eleição antes do tempo atrapalha a gestão do governo. Então, o olhar agora é em gestão. Ele chegou a dar pedir assim para pisar no freio um pouco? De certa forma, sim, ele é muito sutil nas falas, mas sinalizou para todo mundo. Já parecia que o processo estava começando, né? Mas ele deu um sinal, vamos com calma, eu tenho que ainda governar, temos que fazer entregas, tenho que tirar ações ainda do papel, não posso ficar gastando 30%, 40% do meu dia e energia para poder resolver a questão política, né? Isso no momento adequado vai ser discutido. Então, eu acho que foi organizando um pouco toda essa expectativa e está sendo equacionado. Mas, no seu caso, o senhor é candidato ao governo, assim, é um dos postulantes, vamos dizer. Marta, eu diria assim, deixa eu encontrar as palavras, né? Eu estou pronto. Certo. Estou pronto para um desafio maior. Eu fico orgulhoso, feliz, lisonjeado em poder ser colocado nessa possibilidade de suceder o governador Ratinho Júnior. Mas, por outro lado, eu já estou experimentado nessa vida política, eu sei que tem uma jornada, uma trajetória, nós fazemos parte de um grupo, né? É natural que agora todos tenham suas expectativas, mas confesso que eu não posso fazer uma afirmação contundente, porque tem uma jornada para poder avançar. Mas a gente se prepara para a vida para isso, a gente tem que estar sempre preparado, pronto para os desafios, e obviamente a gente fica orgulhoso em poder ser colocado nessa condição. Né? Isso é o que você chama de um problema ruim, ter bastante candidato? Eu vejo o seguinte, Marta, as pessoas perguntam, tem isso, tem Pedro, tem Zé, e assim por diante. Que bom que nós temos alternativas, temos lideranças com possibilidades de disputa. A maior crise do nosso país, eu sempre digo isso, não é previdenciária, não é do trabalho, não é relação econômica, nós temos crise de liderança. Liderança política, liderança empresarial, liderança eclesiástica. Um país se forma por lideranças que são incentivadas com um modelo que te inspira e siga adiante. Então, o que nós estamos vivendo no Paraná é um bom momento. Nós temos diversas lideranças postulando essas posições. E quando a gente tem esse debate, isso qualifica o debate eleitoral, qualifica uma agenda de Estado. Não vamos ter uma aventura de alguém que fala, eu quero fazer isso, mas qual que é a agenda? O que você vai fazer na educação, na saúde? Como é que está a realidade lá de Pato Branco, de Umuarama? O Estado tem que ser pensado, tem que ser refletido. Então, quando a gente tem esse debate latente, de pensar o Estado ter uma agenda bastante forte, isso ajuda a qualificar a nossa democracia. E também se repete no modelo nacional. É péssimo quando tem o Fla-Flu, Atlético e Curitiba. Então, nós já vamos chegar na questão nacional,
Mas eu ainda, só para encerrar a questão regional, eu queria retomar um pouco daquilo que o senhor disse na entrevista da CBN. É importante que esse modelo tenha continuidade. Ou seja, é importante que o candidato do Ratinho Júnior ganhe no Paraná, seja ele quem for. Mas o quadro hoje se avizinha com um pouquinho diferente, né? Quem está liderando as pesquisas é o senador Sérgio Moro, que não faz parte desse grupo. Sim. Qual é a sua análise desse quadro momentâneo? As pesquisas agora, quando você faz pesquisa 1 ano e meio antes de um pleito eleitoral, ele vai apontar o mais conhecido, o que a gente chama de recall político. Honestamente, a gente não está olhando para a pesquisa quantitativa agora, o que precisamos ter bons quadros, pesquisas qualitativas para apresentar um bom projeto ou uma boa alternativa para o estado do Paraná. Nós temos experiência nesse processo, a hora que começar a colocar todos os corredores na pista, né? E a população realmente olhar para o processo eleitoral, que isso se dá no debate eleitoral, as pessoas vão ter condições de fazer seus comparativos, de poder fazer sua análise. Então agora as pesquisas apontam um momento mais para o mundo político se movimentar, mas a gente sabe, com experiência, que não é um retrato do momento eleitoral. Isso se repete nos municípios, transferência de voto, governador bem avaliado ou mal avaliado, posições do jogo nacional que repercute na questão eleitoral local, isso tudo são componentes que vão sendo construídos. Mas o que nós sabemos é isso, que uma pesquisa agora vai retratar o momento de agora, onde naturalmente quem é mais conhecido tem essa vantagem de ser mais popular, né? Mas a gente sabe que o voto, sobretudo um voto executivo, como um prefeito, o governador, o presidente, é um voto que a população faz uma análise muito mais profunda do que meramente popularidade ou determinado desempenho. Então agora vamos falar de política nacional. O governador Ratinho Júnior se credencia aí para altos índices, como o senhor disse, né, de popularidade, e se coloca, inclusive, como um nome para a sucessão do presidente Lula. Na sua avaliação, o nome dele já extrapolou as fronteiras do Paraná? Ele já tem essa capacidade de recall fora daqui, nas regiões, mas não digo nem sul e sudeste, talvez seja mais conhecido, mas norte, nordeste, sim, por exemplo, ele já tem nome? Olha, Marta, eu tive recentemente com o governador em Brasília, uma agenda no Congresso Nacional e uma agenda com federações, e eu tive a oportunidade de caminhar com ele no Congresso. Eu me surpreendi. Ah, é? Porque em outubro eu tinha feito essa mesma agenda com ele, em Brasília, e as pessoas não tinham o nome dele como realmente uma possibilidade. Ah, tem o Tarcísio, tem isso, tem aquilo. Era uma coisa marginal, ao léu desse processo. Nos últimos, de novembro, dezembro para cá, a gente sente um crescimento muito consistente de um projeto. Por quê? Primeiro, porque o partido deu carta branca para ele poder avançar. E nós estamos com um sistema político eleitoral que basicamente sobraram grandes 6 partidos. E tem fila esses partidos. Não é fácil você viabilizar uma candidatura nesses partidos, né? Então, o PSD, que é o partido do governador, carta branca para caminhar. Isso já é talvez o passo mais importante para evoluir uma candidatura e, naturalmente, agora costurar os palanques. O segundo, temos um governador bem avaliado, de um estado que é exigente, um estado que é uma potência, que corta a economia desse país e o mais populoso do sul do Brasil. E o terceiro, que é o mais difícil e complexo, é você nacionalizar um nome. Para você ficar conhecido nacionalmente, precisa de uma grande exposição, de uma presença maciça nos estados, porque nós somos um país continental imenso, que é difícil você comunicar com as mais diferentes realidades. E aí tem a figura do pai do Ratinho, que é uma figura popular, que todas as noites entra na casa de 20 milhões de brasileiros, que é uma figura conhecida, e naturalmente isso ajuda a popularizar e a impulsionar o nome. As últimas pesquisas que a gente tem acompanhado, algumas colocam o governador Ratinho com 15 pontos, 12 pontos, 13 pontos, 10 pontos em São Paulo. E para ter uma noção de escala, 10 pontos em São Paulo é maior que a votação em números absolutos do que a votação que ele teve como governador no Paraná. Então, tem uma noção de escala. Sim. Então, esses 10 pontos, 12, 13, 14, 15, conforme o cenário e a pesquisa, já o credenciam a um voo maior, já o credenciam a uma situação maior. E o meu sentimento, Marta, agora é uma opinião do Guto, tá? Não é nem do Guto planejamento, deputado, não é do Guto político, o Guto cidadão. Fiz agora, na semana retrasada, 48 anos. Eu tenho 2 filhos, Francisco com 15 e a Mariana com 13. Eu nunca fui governado por alguém da minha geração. Nunca.
Nós temos uma questão geracional que não acontece no mundo privado. Na empresa tem a troca de bastão, vai para o conselho, tem uma relação de modernidade com experiência. No mundo do agro, no mundo da indústria. Na política não, Marta, ninguém passa o bastão. Nós temos um sistema político de 20, 30 anos e está todo mundo lá discutindo ainda. Eu me lembro em 89, naquele processo de democratização, lembra? Maluf, Lula, Brizola, Collor e assim por diante. O Lula já estava disputando a eleição, tinha 12 anos de idade. Tinha 12 anos de idade. Eu estou com 48 anos e a gente se fala disso. Te pergunto, uma democracia moderna como os Estados Unidos, acontece isso? Não acontece. Na França. Não exatamente não. Jovens que estavam disputando lá esse ano, né? Mas para presidente é um ou dois mandatos. Eles tiveram uma trajetória nesse processo político. Algo similar vai acontecer no Brasil, tá, Mário? Pelo seguinte, o nosso sistema, como é muito pluripartidário, você dá brecha para que tenham aventuras eleitorais. Nós já tivemos isso no Brasil no passado, e nas cidades, nos estados. O modelo americano, todo mundo conhece bem, né? Dificilmente vai chegar presidente da República sem ter uma trajetória. Ou foi governador, ou foi senador. Raramente vai acontecer um processo não diferente disso. Isso dá estabilidade para o sistema. E, obviamente, a gente tem um processo. Se discute lá os democratas na extrema esquerda, nas prévias, os republicanos na extrema direita. Quando entra o processo de disputa, os dois candidatos vêm para o centro, vêm para governar. Esse é o modelo americano. Não estou falando que é o melhor modelo do mundo, não. Tá? Só uma reflexão desse amadurecimento que a gente passa aqui também no Brasil. Mas eu acredito que nós estamos vivenciando um movimento similar. Um enxugamento dos partidos, estabilidade nessa construção partidária para poder evoluir nosso processo democrático. O senhor acha que para 2026 um candidato mais ao centro passa a ser considerado como uma opção aos extremos? Porque assim, em 2022 não tinha, era cá ou cá, né? Não tinha que o Brasil, nós somos bons de rotular, né? A direita ela virou extrema-direita, a esquerda virou extrema-esquerda e o centrão... Na verdade, de extrema-esquerda não tem grande coisa. Nem o centrão virou em cima do muro, né? Ou seja, não tem nenhum adjetivo positivo em nenhum lugar, né? Ninguém presta. Ninguém presta. Então, eu acredito que a polarização, e aí são coisas que a gente reflete, e eu mudei de opinião. Eu falava, a polarização é ruim. Era a minha percepção inicial. E aí um cientista político falou, não, Guto, não é ruim. Uma polarização madura não é ruim. Um debate elegante, um debate racional. Mas não estava muito elegante, mas né? não está, né? Não está. E aí eu acho que esse cansaço dessa disputa que briga no grupo do WhatsApp da família, que vai deixando a sociedade estressada, e as pesquisas mostram isso, opa, vamos dar uma centrada nesse processo. E política é pendular, né? Então eu acredito muito numa posição do Ratinho, que é muito clara. É um candidato de direita moderada, centro-direita. Esse é o perfil do governo do Estado, que tem uma agenda muito clara de privatização, de concessão, que a gente acredita, de melhoria dos serviços públicos, mas também tem uma agenda muito clara de programas sociais, pela natureza e característica dele. E a gente fala sempre, tem uma frase do ex-governador Paulo Artung, que ele fala, olha, quem cuida das contas, cuida do pobre. Porque um cidadão de classe média, um mais abastado, não precisa de muito governo. A saúde é de um processo de cooperativa de saúde, o sistema de vigilância da casa é privado, a educação é privada, ele precisa de uma... Agora, o mais humilde precisa do Estado, precisa de educação pública, tudo, né? Precisa da saúde e qualidade. Então, você não pode governar sem ter essa perspectiva social, que nós somos um país desigual, né? Não tem como fazer esse recorte para poder você ancorar uma possibilidade futura. Tem que ter essa leitura de poder resolver problemas sociais. Então, isso é muito forte no Ratinho. O Ratinho vem de uma família humilde, que não tinha grandes condições. Acontece um processo de mudança de vida social e econômica na sua família. Ele tem consciência, ele sabe que é pegar um ônibus. Ele sabe que é fazer um financiamento da boca do caixa, que é a realidade das pessoas, é a realidade da grande maioria dos brasileiros. Então, eu acho que é isso. Ele reúne essas características humanas, capacidade de gestão, tá com energia, tá com vontade, e honestamente, eu acho que seria um bem enorme para o país. Está na hora do Paraná erguer um pouquinho a bandeirinha, que a gente é um pouco tímido, então chegou a nossa hora de poder apresentar um projeto para o país. Então, ele não seria a opção da direita, como alguns querem? Acredito que sim, pode acontecer essa opção da direita, né? É natural que você, dentro de um processo ideológico, tem diversas vertentes e ramificações, né? Mas eu acho que a direita, o que une a direita é justamente o combate à esquerda, né? Então, se o Ratinho tiver essa condição que tem hoje, de crescimento
e de envergadura nesse campo da direita, ele pode ser o nome de toda a direita. Não vejo nenhuma dificuldade em isso acontecer, né? E, naturalmente, é uma figura de equilíbrio, uma figura moderada. Eu acredito que o Ratinho tem a cara do Brasil, tem a cara que pode realmente transformar nosso país. Ele tem amigos fortes fora, o presidente Kassab. Sim. Como é que ele teria assim, a estrutura, vamos dizer, de fazer uma campanha nacional? Marta, essa é uma boa pergunta, né? Porque é um projeto nacional, não é Não é assim, o né? nosso cantinho, O time né? dele aqui está bem formado, mas, E a né? gente conhece os cenários, né? Sim. O presidente do partido, Gilberto Kassab, possivelmente seja uma das pessoas com maior amplitude política, com amplo conhecimento dos atores envolvidos, do Congresso Nacional, dos processos, como funciona Brasília. E ele mesmo já sinalizou para o Ratinho, porque eu quero ajudar a construir um projeto de partido. O PSD já é um dos maiores partidos do Brasil no número de prefeituras. E agora ainda trouxe uma governadora. Governadora Raquel Lira de Pernambuco, é um partido que continua crescendo e nossa expectativa, e isso está acontecendo em Brasília, nós vamos sair de 6, 7 partidos grandes para 3 ou 4 dentro Quem vem junto com o PSD? Essa é uma boa pergunta, né? Porque não tem como você definir, mas... Porque o PSDB parece que não PSDB quer desaparecer, né? Que é uma questão das fusões, né? Mas acho que pode ser uma aliança com o PSDB, pode ser com o MDB, tem vários partidos aí, os republicanos, né? O próprio PL do presidente Bolsonaro é uma opção latente, eu acho que super importante, pode ter essa aliança muito consolidada aqui no Estado. Mas nacionalmente, será que o PL nacionalmente também. Eu não descarto essa possibilidade. Obviamente tem que respeitar o processo do presidente Bolsonaro, que tem um partido, né? Que tem agora questões a serem resolvidas, mas acredito que o PL, sim, pode ter uma composição nacional muito consistente com o PSD do Ratinho Júnior. O Ratinho seria candidato contra o Bolsonaro, eventualmente, se houver aí essa é uma boa... uma revisão da inelegibilidade? Eu acho assim, Marta, eu acho que é uma construção, não dá para falar que vai ser qualquer custo, né? Isso, todo mundo tem experiência política para poder criar uma candidatura competitiva, né? Obviamente, toda essa construção vai passar por pesquisas qualitativas, quantitativas, de sentimento do brasileiro, para entender se esse processo vai estar lá direita e esquerda com certas dúvidas, se há uma candidatura de centro moderada que cabe. Isso, eu confesso que eu não consigo te afirmar. Se o Lula sai, o Ratinho não sai. Se o Bolsonaro sai, o Ratinho não sai. É muito precoce, mas tudo indica, nesse cenário, que o Ratinho terá grandes condições de disputar. Tem um partido com uma certa independência para ele poder projetar a sua condição e está se consolidando a cada dia mais nessas amarras regionais. Por exemplo, recentemente eu tive governador em Santa Catarina, com as lideranças do partido, o prefeito Topázio de Florianópolis, o prefeito João Rodrigues, uma liderança de Chapecó, o ex-senador Jorge Bornhausen, o ex-governador Colombo. O partido falou, nós aqui, política da vizinhança, estamos resolvidos já, vamos para o Brasil. E esse trabalho agora de costura regional será feito de uma forma sistemática, construindo esses arranjos, identificando quais esses atores, o que a gente chama de palanques regionais. Você precisa construir palanque em cada estado. E o PSD está participando diretamente desse processo. Algumas reuniões eu acompanho o governador, né? E é importante lembrar, o partido tem muita capilaridade. Nós temos agora em Pernambuco a Raquel Lira. Se eu for para a Bahia, tem o senador Otto Alencar. Ou seja, São Paulo é a maior bancada de prefeitos também. Então, no Rio de Janeiro temos o Eduardo Paes, que é prefeito, que vai para governo. Então, esses palanques já estão consolidados. Agora, tinha uma grande possibilidade do Eduardo Leite também compor o partido num breve tempo de espaço. Tem essas possibilidades com o Raquel. Ainda está em conversação com o Eduardo Leite, com o Rida, o governador do Mato Grosso do Sul. O PST está nitidamente construindo esses palanques regionais e o partido enxerga que é muito bom o Ratinho ser candidato. Que isso fortalece a imagem do partido, fortalece a possibilidade de ampliar a bancada federal e estadual e vai consolidando um projeto político que, no nosso ver, no espaço de uma década, seguramente vão reduzir ainda mais os partidos que vão perdendo força e aderência nesse sistema eleitoral. E quando começou o PSD não parecia, né, que ia crescer tanto assim. Né? Cresceu muito rápido, eu acho que pela habilidade do Kassab. Eu fui fundador do PSD, Marta. Na minha região, lá em Pato Branco, eu saía para fazer filiação
E o partido nasce justamente de um momento, né, do país. E é difícil falar de partido no Brasil porque o partido é um tradutor. Sabor dos acontecimentos. O partido é um tradutor ideológico, né? Olha, é por aqui, eu penso assim, mais ou menos é nessa linha. Essa cesta de de siglas que nós temos no Brasil fica difícil, mas eu acho que começa a ter um fechamento dessa insanidade que era essa sopa de letrinhas partidárias do Brasil, né? Tá certo. Secretário, eu quero agradecer a sua participação aqui na entrevista do Estúdio Bem Paraná e se eu tenho um minuto para aquela câmera para se despedir dos nossos espectadores. Marta, eu que agradeço a possibilidade de estar aqui com vocês. Eu acho que é sempre importante falar de política, naturalmente falar do que está acontecendo no governo, as ações que têm impacto no cidadão, mas a gente fazer reflexões de longo prazo. O Brasil é um país que todo mundo ama, que a gente adora, e que a gente sempre tem aquele sonho que vai virar o país do futuro, né? E todos nós somos nessa geração, parece a coisa sempre cada vez mais longe. Era o meu país. O teu país passou, é o nosso, né? E agora, mas nós acreditamos que, se você comparar estruturalmente, nós evoluímos em questões, independência do Banco Central, reforma trabalhista, reforma previdenciária. O país vem se estruturando ao longo dos anos, dependendo de governo. Mas é necessário agora um novo comportamento. É por isso que nós estamos aí com essa meninada, tentando trazer uma energia diferente, uma possibilidade diferente, sonhando com um país diferente, sonhando que é possível fazer diferente. E a gente está muito motivado em poder apresentar ao Brasil um novo projeto e aqui no Paraná dar sequência, continuidade para que o Estado continue forte e vibrante. Tá certo. Bom, esse vídeo fica disponível no YouTube. Até o próximo Bem na Pauta.